Do público, este é o P24. O que sabemos sobre os casos de corrupção na Madeira? Eu não vou falar de António Costa, eu estou a falar de Miguel Albuquerque, e o Miguel Albuquerque não se vai demitir. Pronto, é isto que eu quero dizer. Porque eu tenho a consciência tranquila e não... Depois de garantir que não se demitia e de ser alvo de um coro de críticas da esquerda à direita, esta segunda-feira Miguel Albuquerque acabou por apresentar a demissão ao representante da República na Madeira, ainda que sem efeitos imediatos. Como sabem, há problemas pendentes, há nomeadamente o orçamento regional. Temos que ver se é preciso ou se deve aprovar primeiro o orçamento regional antes da demissão. O presidente do governo regional foi constituído arguido na última quarta-feira por suspeitas de corrupção, depois de uma mega operação da Polícia Judiciária que envolveu quase 200 de inspectores e teve o apoio da Força Aérea. Na origem das buscas estão 3 inquéritos criminais que investigam crimes relacionados com corrupção, tráfico de influência, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, entre outros. Na operação houve 3 detidos: o ex-número 2 do governo regional, Pedro Calado, que era atualmente presidente da Câmara Municipal do Funchal, e 2 empresários, o dono do grupo AFA, Avelino Farinha, e Custódio Correia, fundador do grupo Sócio Correia. Mas o que está em causa nestes 3 processos que motivaram a maior operação logística de sempre da PJ? Quais as suspeitas do Ministério Público e que provas procuravam nestas buscas? Neste P24 vou conversar com Mariana Oliveira, jornalista da área da Justiça, que tem acompanhado este caso no público. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Mariana, bem-vinda ao P24. Obrigada, Inês. Nos últimos dias tem-se falado muito de um caso de corrupção que rebentou na Madeira, que levou à admissão de Miguel Albuquerque. Na verdade, são até vários casos, mas o que é que está em causa neste processo? Como dizias, de facto não há só um inquérito, são 3, apesar de terem alguns intervenientes que são comuns a mais do que um. Um deles é este, onde vimos as detenções de 3 pessoas, portanto o Presidente da Câmara do Funchal, o Presidente do Grupo AFA e um empresário também do setor da construção, Custódio Correia, que também tinha negócios nessa área da construção na Madeira e que inclusive era sócio do presidente do grupo AFA, Avelino Farinha, portanto que foram detidos os 3 no âmbito desse inquérito. Depois há um que está mais concentrado em Miguel Albuquerque e no Governo Regional da Madeira e também obviamente das ligações perigosas com várias empresas, nomeadamente o grupo AFA. Este grupo é um grupo muito importante na Madeira, é um grupo empresarial que tem ramificações em vários setores. Eu quase que me apetecia dizer que se falávamos em Ricardo Salgado como o DDT em Portugal, este senhor será o equiparado a nível regional, porque praticamente estava presente em todos os setores de atividade, desde o turismo, às obras públicas, às concessões rodoviárias, portanto numa multiplicidade de áreas, onde de facto este grupo tinha e ainda tem negócios. E portanto, basicamente, o que está aqui em causa são negócios, corrupção no sentido de favorecimento a grupos empresariais. No caso especificamente onde está detido, onde eles estão detidos, a questão anda muito à volta dos patrocínios ao Presidente da Câmara do Funchal, portanto, que atualmente já renunciou ao cargo, mas ao antigo Presidente da Câmara do Funchal, que simultaneamente tinha uma equipa de rally e que, portanto, tinha esse hobby, digamos assim, bastante caro de ter uma equipa de rallies e, portanto, e ele era copiloto e venceu várias vezes várias provas de automobilismo na Madeira e, portanto, era difícil, portanto,
portanto, para isso é preciso ter carros à altura, ter muitos patrocínios que possibilitem, digamos assim, portanto, ou tu de facto és muito bom, ou então tens que ter algum padrinho. E quem era o padrinho neste caso? Temos, por exemplo, a próprio Governo Regional, que deu patrocínios avultados ao longo dos anos a uma associação de Pedro Calado, mas também temos a própria Câmara também chegou a dar, mas só é referido um exemplo. Depois temos situações que parecem bastante mais significativas, que são, portanto, patrocinadores que simultaneamente venciam concursos de obras públicas e, portanto, claramente o Ministério Público e a Polícia Judiciária fazem aqui uma correlação entre os patrocínios que eram dados e o favorecimento destas empresas, até porque muitos destes contratos, destes negócios, eram dados por ajuste direto ou por consulta prévia, que são procedimentos concursais muito simples, ou que entrega-se diretamente a uma determinada entidade, ou que então faz portanto, uma mini consulta ao mercado, em que são visadas 2 ou 3 empresas e depois escolhe-se. Curioso é que, de facto, muitas vezes estão em causa valores muito, muito elevados de contratação e, portanto, que provavelmente não respeitam as regras da contratação pública. Só em relação a Miguel Albuquerque em particular, o Ministério Público diz que Miguel Albuquerque interfere em decisões da Câmara Municipal e Pedro Calado em dossiês que seriam da competência do Governo Regional. Por isso, concretamente, quais são as suspeitas que existem sobre Miguel Albuquerque? Portanto, o Miguel Albuquerque está indiciado por 8 crimes diferentes. Portanto, há aqui um manancial de crimes que vai desde a corrupção ativa, à corrupção passiva, à prevaricação, tráfico de influências, abuso de poder. Portanto, de facto, estamos a falar de um rol muito diversificado de crimes. Há uma ligação muito próxima entre os dois. Temos que nos recordar que Pedro Calado foi, durante vários anos, vereador da Câmara liderada por Miguel Albuquerque e que depois foi seu vice-presidente no Governo Regional. E, portanto, a relação entre ambos já é antiga e foi próxima em vários momentos e de facto parece Pedro Calado, por um lado, está mais próximo deste empresário Avelino Farinha e, portanto, dá a sensação que muitas das interligações passavam também por Pedro Calado, mas de facto aquilo que o Ministério Público acredita é que houve favorecimento tanto de um como do outro, até porque do ponto de vista das competências o Governo Regional tinha competências para determinados negócios e para determinados contratos e a Câmara teria para outros, o que não quer dizer que eles não se interligassem e não falassem sobre esses negócios e com certeza que, sendo a Madeira uma região relativamente pequena, haveria assuntos que teriam que passar pelas 2 entidades públicas e, portanto, que haveria eventualmente uma coordenação entre os dois e que seriam coisas combinadas, coisas que extravasavam, digamos assim, a competência de cada um, ou seja, cada um abdicava um pouco da sua autonomia para interferir no poder do outro, o que revela de facto uma grande proximidade. Tudo isto começou com buscas na última quarta-feira, uma operação em larga escala da Polícia Judiciária. O que é que a PJ estava à procura? Que informações é que tinham? Os mandados permitem perceber que claramente a PJ estava à procura de dinheiro, dinheiro esse que de facto foi encontrado em casa de Pedro Calado, foram encontrados cerca de 20 mil euros em dinheiro. Na casa da mãe dele terão sido encontrados 10 mil euros também em dinheiro, sendo que a investigação fala também que terão sido depositados cerca de 67 mil euros em dinheiro por interpostas pessoas, portanto, em benefício de Pedro Calado. E, portanto,
portanto, eu acho que houve uma empresa que está ligada também ao antigo presidente da Câmara do Funchal, onde foram apreendidos 500 mil euros num cofre. E, portanto, penso que, obviamente, a Polícia Judiciária ia atrás também de comunicações. Portanto, os telemóveis foram todos apreendidos, no sentido de, sabendo-se hoje em dia que as pessoas privilegiam os contactos por redes encriptadas e, portanto, não tanto por telemóvel, mas pelo WhatsApp, pelo Telegram, esse tipo de redes que não permitem escutas, pelo menos nós não temos capacidade para as realizar, e portanto era obviamente uma das coisas que foram à procura também de e-mails, de documentos que possam de alguma forma, agendas, notas, que possam de alguma forma comprovar ou tornar mais fortes os indícios que já existiam e que me parece que estão solidificados em termos de escutas telefónicas, ou seja, o que existe até agora presume-se que seja essencialmente escutas telefónicas e a conjugação de vários elementos documentais que existiam e que, aliás, fizeram parte de várias comissões de inquérito no próprio Parlamento Regional e denúncias que foram feitas ao longo do tempo por partidos em relação a negócios que de alguma forma tinham facetas menos claras. E, portanto, penso que foi isso que, de facto, levou a Judiciária à Madeira. Agora, em termos de dimensão, esta foi talvez das maiores, se não a maior operação logística que a Polícia Judiciária levou a cabo no terreno, do ponto de vista que implicou a saída para um outro ponto do país e concentrar tanta gente, digamos assim, na Madeira. Foi uma operação que contou, aliás, com o apoio da Força Aérea, que para transportar cerca de 200 pessoas só da Polícia Judiciária. De facto, foi um esforço logístico muito significativo. Foram detidas então 3 pessoas que eram para ser ouvidas no sábado, depois foi adiado para segunda-feira, entretanto ainda não foram ouvidas. O que é que se passou para haver este atraso? Na realidade, há aqui a conjugação de alguns fatores. Por um lado, existem um vasto número de documentos a que os advogados querem aceder antes de se iniciarem os interrogatórios. Por outro lado, existe também uma greve de funcionários judiciais a decorrer. E, portanto, isso tem condicionado, digamos assim, o andamento das diligências. Portanto, hoje, segunda-feira à tarde, ainda não começaram, de facto, os interrogatórios. Diz que será amanhã, mas já é a terceira vez que se anuncia essa diligência, portanto, com alguma cautela da nossa parte, vamos ver o que é que acontece. Mariana, muito obrigada. Esta terça-feira, o público olha para os duelos entre cabeças de lista nos 5 principais círculos eleitorais. Pode ler tudo na edição impressa ou em público.pt. A edição deste episódio foi feita por mim, Inês Rocha. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.